Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga abundantemente. Estamos aqui para nossa meditação da palavra de Deus. Espero que você ponga muita atenção na palavra de Deus para que você pueda aprender como actuar delante de los problemas, delante de las situações difíceis que enfrentamos nesta vida, principalmente nesta época que estamos vivendo, nesta época aí de pandemia, de crise sanitária, crises econômicas, não? E por não dizer também crise familiar, porque há muitas pessoas que a raiz de todos estes problemas estão vivendo muito estressadas, muito nerviosas, depressivas e acabam desquitando-se em la própria família, generando problemas familiares, pleitos, muitas desavenências e hasta muita separação. Amiga minha, amigo meu, para todos os problemas da vida existe uma solução, há uma salida, porque há um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que não está lejos, olvidado de nós outros, não? Um Deus que está listo para manifestar-se em nossas vidas, pero temos que actuar na fé, temos que usar esta arma poderosa que Deus nos ha dado, que é a fé, para vencer os problemas, porque quando vivimos por fé, quando actuamos de acordo à palavra de Deus, podemos vencer os problemas desta vida. Sabe, uma ocasião, o Senhor Jesus nos deu uma enseñança muito importante. Sempre Jesus buscava situações para dar exemplos a nós outros e a seus discípulos. E uma ocasião, quando Jesus saiu de Betânia, tuvo hambre, e vendo de lejos uma higueira que tinha hojas, foi a ver se talvez hallaba en ella algo. Pero quando chegou a ella, nada hallou sino hojas. Ora, preste atenção uma coisa importante, porque a higueira normalmente produzia os frutos juntamente com as hojas. E muitas vezes hasta produzia frutos antes que salieran as hojas. Aquela higueira, ela tinha uma aparência maravilhosa, parecia que tinha muitíssimo fruto, porque tinha muitas hojas verdes. Pero a higueira não tinha nenhum fruto, era pura aparência e nada mais. E Jesus, e naquele momento, para dar exemplo a seus discípulos, ele disse: nunca, jamais coma nada fruto de ti. E lo oyeron seus discípulos. Pero quando Jesus falou isso, que é o que sucedeu naquele momento? Aparentemente, aos olhos humanos, não sucedeu nada. Não aconteceu nada. A higueira seguiu a agir. Bonita, com suas hojas. E Jesus seguiu por ele caminho, foi ao templo. Pero ao dia seguinte, Jesus regressou por aquele mesmo caminho para dar este exemplo de fé a seus discípulos. E passando por la manhã, viram que a higueira se havia secado desde las raízes. Então, Pedro, acordando-se, lhe dijo: Maestro, mira, a higueira que maldijiste se ha secado. Mire que isso chamou a atenção de Pedro e dos demais, porque quando Jesus dijo: nunca jamás coma nada fruto de ti, aparentemente não sucedeu nada, não aconteceu nada. A los olhos humanos, pero la fé
Aí entra a fé. A fé independe de lo que os olhos veem. A fé independe de los sentidos naturais. A fé é uma certeza, uma convicção que a palavra de Deus tem poder para tornar possível os impossíveis da vida. Fé é a certeza de lo que se espera, a convicção de lo que não se vê. Jesus, quando falou com a higueira, ele teve a certeza que aquela higueira se secaria. Ele não teve nenhuma dúvida. Ele seguiu tranquilamente seu caminho. Pero os discípulos não entenderam. A hora lhes chamou a atenção. E Jesus lhes disse: tenede fé em Deus. Tenede fé em Deus. Deus Padre, Hijo e Espírito Santo. Não é ter fé em uma religião. E é importante recalcar isso sempre, porque muita gente se equivoca ponendo sua fé em uma religião, em uma tradição religiosa. A vezes põe a fé em los hombres, em los sacerdotes, pastores, obispos, não, os oficiais da igreja, pero isso não traz nenhum resultado, nenhum benefício, não cambia nada. És um engano, és uma equivocação, porque a fé tem que estar em Deus, porque é o único que tem poder para curar, para liberar, para transformar, para dar vida, para dar-nos paz, para que podamos encontrar a salida, a solução para nossos problemas. És Deus, solo Deus. Ele é o único Senhor, único, não há outro. E Jesus disse: porque de certo os digo que qualquer que dijere a este monte, mire usted, qualquer, não interessa qual seja a religião de la persona, não importa a raça de uno, o color de la pele, não importa se a persona merece ou não merece, não se trata de méritos, não são por los méritos, não são por las buenas obras, todo depende de la fé. La fé é a condição para que Deus pueda manifestar-se. La fé em Deus, la fé em el Salvador, em el Senhor Jesus. Ele disse: de certo os digo que qualquer que dijere a este monte, quítate e échate en el mar, e não dudare em seu coração, se não creyere que será hecho lo que disse, lo que diga, lhe será hecho. Portanto, os digo que todo lo que pidieres orando, crede que lo recebereis e os vendrá. Amiga minha, amigo meu, aqui está a clave para que você que me escuta neste momento, você que está sofrendo, afligido, angustiado por um problema de saúde, por um problema espiritual, sofrendo um tormento espiritual, você que está vivendo na crise econômica, um problema familiar, você necessita poner sua fé em Deus e determinar que este mal seja quitado de sua vida. Você tem que rechaçar este problema, não aceitar este problema, porque você pode, através de sua fé, conquistar sua liberação, sua vitória, a solução deste problema que tanto lhe aflige, tanto lhe agobia. O importante é não dar lugar a dúvidas, porque Satanás, ele trabalha com a palavra de dúvida. Atenção, ojo, porque o diabo está sempre
intentando sembrar dúvidas, pensamentos negativos, para que uno pense que não merece nada. Pense que, já cometeu muitos erros em la vida e seu caso já não tem mais solução, não há mais arreglo, porque Deus não lhe vai a escutar, Deus não lhe vai a hacer caso, não porque ela cometeu muitos pecados, ela não merece, ela é indigna, ela não tem fé para ser bendecida por Deus. E vêm estes pensamentos. E muitas vezes também o diabo usa amigos, conhecidos, familiares, pessoas que às vezes, hasta de forma inocente, vêm trazendo palavras de dúvidas, palavras negativas. Por quê? Porque são pessoas débiles em la fé. São pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus. E como podemos esperar coisas positivas de pessoas negativas? Como podemos esperar palavras de ânimo, de fé, de pessoas que não conhecem a Deus? Não podemos esperar nada. Por isso, amiga minha, amigo meu, temos que estar atentos e saber filtrar as palavras que escutamos e não dar lugar a las palavras de dúvidas, não dar lugar a las palavras negativas, porque necessitamos viver por fé e não por vista, não por sentimentos, não por emoções. Viver por fé em la palavra de Deus, porque, amiga minha, amigo meu, se você crê, este problema, que pode ser um problema considerado grande, ele se tornará pequeno. Este problema que parece quizás algo impossível, se tornará possível para que você possa vencê-lo, para que você possa superá-lo. Esta enfermidade que quizás seja uma enfermidade que os médicos lhe desahuciaram, não lhe dão esperanças. Pero Jesus, que é o médico de los médicos, ele não lhe desahuciou. Este problema pode retroceder, esta enfermidade pode retroceder. Porque assim como Jesus maldijo aquela higueira, ele pode maldecir também esta enfermidade, este câncer, este tumor, este problema, este mal que você está sofrendo. Ele pode maldecir esta enfermidade em sua vida. Esta enfermidade pode secar-se desde lá as raízes, como se secou aquela higueira. Você não pode estar mais ponendo atenção em sua enfermidade, em seu problema. Você necessita apoiar-se em la palavra de Deus. Jesus dijo que qualquer que dijere a este monte, o monte representa o problema, representa a enfermidade, quítate e échate en el mar, e no dudar em seu coração, se não creyere que será hecho lo que disse, lo que diga lhe será hecho. E Jesus ha añadido mais, dizendo, portanto os digo que todo, e Jesus não necessitava exagerar, não. Jesus nunca ha exagerado em suas palavras, sempre falou lo que és, de la maneira correta. Ele dijo, portanto os digo que todo lo que pedireis orando, crede que lo recebereis e os vendrá. Todo. Sabe o que é todo? É todo. Todo. Você pode todo. Você pode vencer seu problema. Você pode ser feliz. Quizás você nunca haja sido feliz. Sempre haja tenido na vida de fracassos, de frustrações, de problemas,
de rechazos, humillaciones, pobreza, miséria, sempre ha sido uma pessoa muito enferma, sempre ha tenido problemas emocionais, traumas, complejos, usted pode volver-se feliz. Usted pode encontrar a paz, a felicidade, a vida. Usted pode curar-se, usted pode vencer seus traumas, seus complejos, usted pode encontrar a felicidade em Jesus. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Usted pode llenar este vazio interior. Este vazio pode ser lleno pela presença do Espírito Santo. Por isso, me gostaria aqui, amiga minha, amigo meu, a ser-lhe uma invitação especial a você que já está cansado de sofrer, cansado de tantos problemas, tanto sofrimento, dolor, angústia. Este domingo estaremos aqui no Centro de Ajuda Cristiano, em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação da Atocha Renfe, invocando o nome de Jesus em seu favor, ponendo nossa fé em ação, determinando que esta montanha de problema que está em sua vida seja removida de sua vida, maldiciendo esta higueira, esta enfermidade, este problema que lhe aflige. Se este mal será maldecido, você será liberado. Eu estou falando por minha fé, és a certeza que tenho dentro de mim ser. E se você tem esta certeza, se você crê, se você usa sua fé, une sua fé à nossa, este domingo você vencerá, você se liberará deste problema que lhe aflige. Estaremos aqui às 10 da manhã, no Centro de Ajuda Cristiano, em Atocha, em Madrid, Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação de Atocha Renfe. O Espírito Santo obrará, sabe? O Espírito Santo entrará em sua vida, ele entrará em sua vida para quitar todo este sofrimento, todo este dolor, e você encontrará a razão de viver. Você se volverá na pessoa mais feliz, mais plena, mais dichosa desta vida. Domingo. Este domingo pode ser um parteáguas em sua vida. 10 da manhã. Incluso estaremos este domingo regalando a todos uma botejita de aceite. El aceite que em la Bíblia é símbolo do Espírito Santo, simboliza o Espírito Santo. Os reis eram consagrados com aceite. David, quando recebeu a unção com aceite em sua cabeça, ele foi lleno do Espírito Santo. O aceite era usado para ungir os enfermos. Os enfermos recebiam a unção com aceite e a oração de fé e eram curados de suas enfermidades. Jesus mandou que os discípulos foram de 2 em 2, curando os enfermos e ungindo-los com aceite. E você vai receber este aceite para que você, através de sua fé, você possa ungir-se em sua casa, ungir a um familiar que está enfermo, que está em los vícios, que sofre com tormentos espirituais. Este domingo, 10 da manhã. Não deixe de participar, estamos aqui justo na entrada do túnel de Passeio de Santa Maria de la Cabeça, a la mano direita, você já verá de Centro de Ajuda Cristiano e você não tem que pagar absolutamente nada, não importa sua religião. Eu creio que o Espírito Santo se manifestará em sua vida. Você vencerá este problema que tanto lhe aflige. Este domingo lhe esperamos. E se lhe ha gostado este mensagem, comparta com seus amigos e familiares para que eles também
sejam fortalecidos em Deus, podem usar a fé, poner a fé em ação para que possam vencer suas lutas, seus problemas e assim Deus seja glorificado através de suas vidas. Que Deus lhes bendiga e amanhã regressamos aqui com seu café espiritual. Hasta amanhã, que estem bem.